Então vamos lá, como é que dá para fazer a sua semijoia ser uma semijoia antialérgica? De começo aqui eu quero te falar, não dá para fazer uma semijoia ser 100% antialérgica, não existe semijoia antialérgica. E além de tudo, eu coloco o termo antialérgico, mas eu quero te explicar por trás que o termo correto não é antialérgico, tá? Quero já te explicar aqui para você passar a nomenclatura correta para tuas clientes. O nome correto é hipoalergênico, tá? O que é uma peça hipoalergênica? É uma peça que ela é feita para evitar alergias. Ela é em contato com o corpo, ela não vai causar alergias em 99% dos casos. Mas sempre tem aquelas pessoas que têm uma alergia muito severa e que, independentemente da semijoia que ela utilizar, ela vai ter alergia. Para ela não ter alergia, só ela usando uma peça de metal nobre puro, tá? E qual é por que não pode ser antialérgica, Alice? Por que eu não posso chamar de antialérgica? Porque antialérgico é remédio. Tá? Antialérgico é remédio, é antihistamínico, tá? Então, pode pesquisar, você vai ver que antialérgico é o nome que se dá aos antihistamínicos, que você toma para evitar alergias ou para curar alergias no corpo, tá? Então, uma semijoia, ela não pode ser considerada antialérgica, ela é considerada hipoalergênica, tá bom? Então, vamos lá. O processo de isolamento de alergias ele começa bem antes de aplicar os metais nobres. A gente já viu quais são as camadas que são aplicadas na semijoia, começa com metal não nobre e já ali no processo de metal não nobre é que começa o isolamento da alergia, né? Então aqui foi o que eu falei para você naquela aula. Opte sempre por banhar a sua peça livre de níquel. Por quê? O níquel é um metal extremamente alérgico e cancerígeno. Se você aplicar níquel na tua peça, por menor que seja a quantidade, a saturação de níquel que tenha no banho, ela vai causar alergia, com toda certeza, tá? Então, evitando de colocar o níquel, você já está dando um passo, 80% já foi dado para evitar que a tua peça tenha alergia. Tanto é que hoje em dia é muito, muito, muito mais difícil você vê uma semijoia dando alergia em alguém. Por quê? Porque há muitos anos atrás foi descoberto que o níquel era um metal cancerígeno e alergênico e ele estava sendo aplicado em larga escala nas semijoias. Era um metal que já era aplicado nas bijuterias e que trouxeram para as semijoias porque ele é barato, né? Um metal pesado, é um metal barato. Então, as empresas que queriam ter uma alta lucratividade começaram a aplicar níquel nas peças para baratear o custo de produção, né? Como a gente vê em qualquer mercado, né? As pessoas correm atrás de tudo para baratear o custo, mesmo que isso implique em causar danos a outros seres humanos. Então, eles começaram a aplicar o níquel, mas depois foi descoberto, né, que esse níquel estava causando câncer, tanto é que nos Estados Unidos e na Europa é proibido vender peça com uma alta concentração de níquel. Eles simplesmente proíbem que essas peças sejam vendidas nesses países. Por quê? São países de primeiro mundo e lá as leis já são bem mais avançadas, lá eles proíbem que essas peças entrem no país. Aqui no Brasil, elas ainda têm liberdade de circulação. Então, nós que trabalhamos no mercado é que devemos cuidar para evitar de estar trabalhando com esse tipo de peça aí, evitando ter dor de cabeça no futuro e lesar as nossas clientes, né? Porque se a gente trabalhar conscientemente com peças utilizando o níquel, nós estaremos lesando conscientemente as nossas clientes, tá? Porque isso aqui traz consequências terríveis de saúde. Então vamos continuar, né? Os vernizes, eles também têm uma função muito específica na semijoia. Como eu acabei de te falar, para a semijoia ser antialérgica, o tratamento já começa quando você está banhando a peça. Antes de chegar no ouro, antes de chegar na prata ou chegar no ródio, ainda tem um tratamento que é feito para poder isolar 80% dos casos de alergia. E para tornar ela ainda mais hipoalergênica, o verniz é que cumpre essa função. Tá? Então ele tem a finalidade, ó, os vernizes são aplicados com a finalidade de diminuir drasticamente a possibilidade de alergias. Então, os vernizes eles têm uma capacidade de isolar a peça, tornando ela cada vez mais resistente contra os metais de dentro, né? Evitando que os metais da base da peça eles migrem para fora e atinjam o corpo da pessoa que está usando, causando alergias, tá? Ó, deixei aqui um recadinho aqui embaixo também para você, falando sobre o cataforético mais uma vez. O verniz cataforético ele é, de longe, o melhor verniz para tudo, praticamente. E quando se fala em termos de hipoalergênico, o verniz cataforético é o que isola até 98% dos casos de alergia. Até porque a camada dele é um pouco mais espessa, ele chega a ter 3 ou 4 milésimos, como eu já te falei, e essa espessura que ele tem dessa camada, ele isola todo o metal que está dentro da peça do corpo da pessoa que está utilizando. Então isso aqui, ó,
é primordial quando você quer fazer uma semijoia hipoalergênica, tá bom? Então, dá uma atenção especial no verniz que você vai utilizar na tua peça, porque ele é que vai cumprir o papel de isolar a peça do corpo da cliente final, da pessoa que vai estar utilizando aquela peça dali. Então, opta por utilizar um verniz que tenha uma boa cobertura e um fator de proteção hipoalergênica muito maior, tá bom? Então é isso aqui. Até mais.